Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que pela primeira vez adentram esta casa. Que Jesus abençoe. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo e no mesmo site elas ficam gravadas à noite e às quintas à tarde. E agora também elas encontram-se no YouTube. Convido a todos para elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o irmão que traz sua mensagem, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo do nosso irmão Jefferson. Boa noite a todos, irmãos e irmãs frequentes na casa. Boa noite ao pessoal que acompanha pelo site Espiritismo Sul. Para mim é uma alegria voltar aqui conversar com vocês sobre algum tema específico. E hoje nós vamos conversar sobre os bons espíritas. Será que houve algum... Então, para iniciar, eu vou passar para vocês uma historinha que está no livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva. Uma história contada, transmitida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que diz o título, Na Hora do Passe. Dirigia José Petitinga, distinta organização espírita, na capital baiana, quando um rapaz interessado em grandes projetos de assistência social veio procurá-lo. E entre ambos a conversação se alongou. Petitinga, não podemos ficar parados. A hora é de trabalho, trabalho. Também penso assim. Que acha você levantarmos um orfanato para as criancinhas desamparadas de Salvador? Excelente projeto. E um sanatório para os obsidiados? Muito importante. E uma vila completa para os nossos irmãos infelizes que moram em casebres misérrimos? Uma vila, Petitinga, em que pudéssemos reunir muitas famílias? O plano é uma bênção. Um lar para velhinhos é uma necessidade. Às vezes volto para casa à noite e vejo anciãos na calçada. Que diz você de um albergue moderno de amplas proporções? Isso seria uma concessão de Deus. Noto igualmente que precisamos de um instituto diferente para os alcoolizados, uma casa hospital, em que os internados esqueçam o vício. Que opinião é a sua? Nem tenho expressões. Uma obra dessas é um monumento de amor. E uma escola em bases espíritas é caminho do reino de Deus. Petitinga não cabia em si de contente. Afinal, pensava, surpreendera ave rara. Alguém iria longe.
homem disposto a trabalhar e sofrer pela causa. E com o tempo passava e tinha serviço urgente, convidou: bem, meu amigo, a sua palavra brilha para mim. Continuemos conversando em serviço. Estou justamente na hora do passe a 2 irmãos tuberculosos e terei muito prazer em seu concurso. Mas o moço, incompreensivelmente, alterou o semblante, fez-se lívido. Repetiu várias vezes o gesto de quem expulsa a poeira do paletó, e ele, que sonhava com tantas obras de caridade, respondeu desenchabido: ora, Petitinga, isso não. Você compreende. Não posso buscar moléstias contagiosas. Tenho família. E lá se foi. Então, o objetivo dessa pequena história é apenas uma ilustração, não é para entrar no mérito. Ah, mas tinha tuberculose e não tinha. Não é essa a intenção. A intenção é mostrarmos um irmão espírita cheio das melhores intenções, ideias maravilhosas, mas que quando foi convocado para o trabalho, arrumou uma desculpa e foi embora. É essa a ideia de trazer essa mensagem. Que dizem que há certas casas que têm esses irmãos que não gostam muito do trabalho. Mas é esse o objetivo da história, só fazer uma pequena reflexão. Aí os bons espíritas. Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele faz um pequeno estudo de quem são os adeptos que frequentam a casa espírita. Quem são essas pessoas que procuram a doutrina espírita, a casa espírita? Aí o primeiro que ele diz são os indecisos. Os indecisos são aquelas pessoas que ouvem os princípios da doutrina, ouvem sobre a alma, sobre lei de causa e efeito, aquilo meio que fica assim, não, isso tem algum sentido, isso é interessante, mas fica naquela dúvida, porque os compromissos às vezes são meio fortes demais, então são indecisos, como ele diz no comentário. Depois tem os espíritas sem saberem. São aquelas pessoas que ouvem a doutrina espírita, procuram os espíritas, porque os fundamentos da doutrina, eles já estão na pessoa, não é nenhuma novidade para ela. E muitas vezes, o exemplo que Kardec dá, são aqueles que na verdade nem procuram a doutrina espírita às vezes. Eles são espíritas, mas não sabem que são espíritas. Eles têm todas as atitudes que um espírita deveria ter, mas talvez fora da casa espírita, talvez em outro lugar. Ainda Kardec fala até de escritores, os escritores profanos, os sagrados, os poetas, filósofos antigos. Se tu for analisar hoje, esse cara era um espírita. Mas não existia espiritismo naquela época. Mas os fundamentos, as virtudes que eles expõem, seriam as virtudes corretas de um espírita. Aí depois Kardec entra realmente nos espíritas propriamente ditos, aqueles que se identificam como espíritas. Eu sou espírita. Aí ele divide em alguns grupos também esses que se dizem espíritas. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós lhes chamaremos espíritas experimentadores. Então são aqueles que são atraídos pelos fenômenos, que hoje não é tão comum tu ter acesso direto a uma mesa mediúnica. Antigamente era mais comum. Vinha na casa, tinha uma mesa mediúnica pública. E esses vinham para ver aquilo ali, mas era só. Não gostariam de evoluir no conhecimento. Ele chama de experimentadores. Os que veem no espiritismo mais do que fatos. Compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Considero a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então são aqueles que procuram, tudo o que ouvem aqui está correto, está certo, é bonito, é o caminho, mas eles não conseguem interiorizar. Eles aceitam, mas não conseguem. Não entraremos no mérito por que não conseguem, não. Isso é Kardec dizendo. Kardec
qualificou como espíritas imperfeitos, porque eles ainda não conseguem viver a doutrina espírita. Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo o pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então são aqueles que realmente estão tentando praticar o que ouvem, o que aprenderam, o conhecimento que estão adquirindo. Esses Kardec caracteriza como os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos. São os que se esforçam para fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Daqui a pouco nós voltaremos a essa questão dos maus pendores para conversar sobre ele. Esses seriam os verdadeiros espíritas ou os espíritas cristãos. E Kardec ainda fala mais um tipo de espírita, os exaltados, que são aqueles que se empolgam com tudo, acham, se vislumbram com a doutrina espírita, que a doutrina espírita é maravilhosa, tudo está certo, tudo é maravilhoso, as comunicações são fantásticas, só que ele não passa pelo crivo da razão, nada. Tudo que disser para ele está valendo. E aí Kardec diz que esses, na verdade, eles até atrapalham. Esses que acreditam em tudo, porque Kardec mesmo, ele é conhecido como o bom senso encarnado. Tudo que ele recebia dos espíritos, ele averiguava, estudava, passava pelo crivo da razão, para ver se procedia. E aqui ele está falando desses espíritos que não fazem isso. Tudo vai... Por isso que ele fala, os exaltados. E no fim ali ele fala, são os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam com razão do julgamento deles. Porque eles, na verdade, não fazem julgamento, tudo está certo, tudo vale. Graças à boa fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Então, pelo final, tu vê, Kardec, ele está dizendo que esses aqui, na verdade, são alvos de mistificadores, são alvos de pessoas que querem atacar a doutrina espírita de fora, e eles se aproveitam de um irmão que está vislumbrado, e que não entendeu a proposta de Kardec, que é de reflexão, de análise de tudo, de pé no chão. Mas quais são as características dos bons espíritas? Aqui essa é a temática de hoje. Nós vimos que vários tipos de espíritas, mas os bons, quais são as características? Os bons espíritas não são meros seguidores ou adeptos da doutrina espírita. Possuem qualidades que os diferenciam dos demais indivíduos, pois se esforçam em ser bons cristãos. Assemelham-se ao servidor que multiplicou os talentos recebidos de Deus, produzindo inúmeros frutos, como ensina a parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Então, a parábola dos talentos é aquele que recebeu 5 ou 2 talentos e devolveu o dobro. O que ele recebeu, ele multiplicou, transferiu. Esse é um bom espírita. Está multiplicando os conhecimentos, multiplicando os sentimentos dele, agregando mais. Isso é um bom espírita. Tem outro também que ele segue. Podem ser comparados também ao semeador, que, movido pelo propósito de auxiliar a seus irmãos em humanidade, espalha a boa semente dos ensinamentos pelos campos do mundo, sem esperar qualquer tipo de retribuição, apenas seguindo as orientações do Evangelho, como consta da parábola do semeador. Também em Mateus, que agora capítulo 13, versículos 3 ao 9. A parábola do semeador é aquele que ele saía semeando em boa terra, em má terra. Isso não importava. Por quê? Porque ele sabe que uma hora, talvez não seja nessa encarnação que vai colher, mas uma hora o bom fruto vai ser colhido. Talvez não nessa, mas na próxima. E isso é o bom espírito também. O que planta. Ele usa o exemplo de espalha a boa semente dos ensinamentos pelos campos do mundo. Aquele que ajuda na divulgação da doutrina espírita. Como o Espírito Emmanuel diz, uma grande caridade com a doutrina espírita é a divulgação dela.
E quem faz essa divulgação de forma responsável pode ser caracterizado como um bom espírita. O bom espírita é, sobretudo, cristão. Nós sabemos que a doutrina espírita, o que ela faz? Ela vem resgatar os ensinamentos do cristianismo primitivo, o cristianismo na sua raiz, na essência, antes de ser deturpado pelos dogmas, essas coisas. Então, o bom espírita, antes de qualquer coisa, ele é cristão. Ele segue os ensinamentos do Cristo. Outra coisa não faz os espiritistas em matéria doutrinária que não seja admitir os ensinos do Cristo, nosso mestre. Carlos Embassi, no livro Religião, quando fala do cristianismo. Então, ser cristão é seguir o Cristo. E os bons espíritas, como qualquer espírita, vai seguir os ensinamentos. Cristo é nosso guia e modelo. Resposta 625 do Livro dos Espíritos. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho. Jesus é o divino pastor. Isso está no livro Conduta Espírita, do André Luiz, pelo Valdo Vieira. Então, sempre é Jesus. E volta a questão do divino pastor. Nós somos o rebanho. Jesus é o pastor. Seguimos Jesus. O bom espírita não descura de sua melhoria espiritual. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso está em Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Bom, aqui tem um critério básico para se qualificar um bom espírita. Ele tem que ter inclinações más. Quem não tem inclinações más não vai conseguir se enquadrar no bom espírita. Mas e aí, por que será que Kardec falou tem que ter inclinações más? Será que nós temos inclinações más? Voltamos às classificações do mundo. O nosso mundo ainda está aqui. Mundo de provas e expiações. Nesse mundo, o mal predomina. É a atual situação da Terra, a razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Nós sabemos que estamos iniciando um processo de transição planetária. Vai passar de provas e expiações, onde o mal predomina, para um mundo de regeneração, onde haverá um certo equilíbrio. Mas o que nos cabe aqui, o Kardec diz que o espírito tem que controlar as suas más inclinações. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde diz que o mal predomina. Então nós temos duas opções. Ou há ainda um pouco desse mal em nós, ou nós somos missionários aqui. Não tem nada de mal em nós, somos todos missionários no bem. Só tem essas duas alternativas. Espírita é, pois, aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade os salutares princípios doutrinários, erigidos por edificante monumento tendente a operar, com o tempo, a renovação do espírito humano. Bom, é aquele que estuda, aceita e pratica. Conhece a doutrina espírita, estuda a doutrina espírita, conhece seus fundamentos, ele fala em salutares princípios doutrinários, é o que busca o estudo para se melhorar, para encontrar essas más tendências, más inclinações e tentar mudar elas. O bom espírita sabe exemplificar. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Então é aquele que exemplifica. Ele aceitou os princípios, buscou o conhecimento, viu o caminho, né, da evolução espiritual, e ele consegue exemplificar. Tu consegue ver nele um bom espírita. Porque pelas suas atitudes, pelas suas ações. Esse é o exemplificar. Ele transforma a doutrina espírita no que ele faz.
O bom espírita esforça-se para ser virtuoso, praticante da caridade. Ainda é dentro daquela ideia ainda. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. A virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tire o encanto das mais belas qualidades. Então, o bom espírita, ele é bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. Ele é um homem de bem. O bom espírita obrigatoriamente vai ser um homem de bem. Porque essas são as virtudes. E lá no fim está o que não deve estar, que vai qualificar como um não bom espírita. Orgulho, vaidade, amor próprio. Poderíamos incluir aqui com certeza egoísmo. E ele segue. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Praticante da caridade, e aqui ele fala, desde o menor até o maior. Se formos analisar o que está falando aqui, a caridade material, propriamente falando, talvez vai ser naqueles posições sociais menores, que estão mais abaixo, na linha de pobreza, na miséria. Isso é caridade material. Talvez nós não consigamos fazer caridade material com um espírito que está em classes sociais elevadas. Mas, e a outra caridade, a moral? Essa pode ser feita com qualquer um. Quem garante que aquele irmão que está numa melhor situação financeira não está absolutamente carente dessa caridade material? De uma palavra amiga, de um consolo, de um abraço. Quem garante? Ah, mas ele é rico. Rico de bens materiais. Mas e o espírito como é que está? Essa caridade, a moral, pode ser feita com qualquer um, independente de classe social. E essa é importantíssima. É isso que eles estão nos falando. O bom espírita, a caridade se estende a todas as posições sociais. Ele não liga se a pessoa tem dinheiro, se está na opulência financeira, não é aí. Aí ele pode praticar a caridade moral com um desses. Se o irmão está precisando, e muitos precisam. A palestra era basicamente isso aí. No início, nós vimos a história do rapaz lá com os melhores ideias, cheio de ideia maravilhosa para a doutrina espírita, mas que foi convocado, vamos ali nos irmãos que estão precisando. Já não era, já não foi. Nós vimos que Kardec qualificou uma pequena lista dos que frequentam a casa espírita, os adeptos, que são os indecisos, que nós vimos ali, são os que são espírita e não sabem que são espírita. E depois nós vimos nos que se identificam como espíritas realmente, os experimentadores, os imperfeitos, que são aqueles que ainda não conseguem praticar o que aprendem na casa espírita, os verdadeiros espíritas e os exaltados, que são aqueles, os vislumbrados que não entenderam que a doutrina espírita é uma doutrina de pé no chão, de análise, de ver o que é bom e o que não é bom. Depois nós vimos que uma das características do bom espírita é aquele que multiplica o que recebe. Ele dá como uma comparação à parábola dos talentos. Também vimos que aquele que semeia em terra árida, em terra boa, ele vai semeando, vai espalhando os conhecimentos, vai espalhando a própria doutrina espírita de forma responsável. Isso também é importante falar.
e que está semeando. Uma hora ele vai colher. O bom fruto, uma hora vai ser colhido. Quem planta semente boa, colhe bom fruto. Isso é inegável. Depois nós vimos que o bom espírito, antes de tudo, é cristão, porque segue os ensinamentos do Cristo, não há outro, o guia e modelo da humanidade. Ele se esforça para domar as más inclinações. Aí nós vimos que nós estamos num planeta onde o mal ainda predomina. Se o mal ainda predomina, é muito provável que esse mal também esteja em nós. Agora me vem a ideia, me lembrando de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, com todo o trabalho maravilhoso que ele fez, onde Jesus veio pessoalmente buscar ele, apareceu para ele na estrada de Damasco. Tem uma passagem das cartas aos Romanos que ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque o mal ainda está em mim. Era Paulo de Tarso reconhecendo isso quando ele já estava no trabalho para Jesus, para o Cristo. Ele já estava propagando, já não era mais do judaísmo, já era do cristianismo. E ele reconheceu que ainda o mal estava nele. E era um espírito de alta estirpe. Ele reconheceu que ele queria fazer o bem, mas às vezes não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, esse às vezes ele fazia. Era um espírito de alta envergadura que soube reconhecer isso. Também o bom espírito sabe exemplificar, como nós falamos. Por quê? Porque ele é bom, ele é caridoso, ele é sóbrio, ele é modesto. Então tu vê nas atitudes dele um homem de bem. Esse é um bom espírita. Pelas suas atitudes, tu reconhece que aquela pessoa é do bem. E para encerrar, por hoje, eu trouxe um texto, um poema, na verdade, de Casimiro Cunha. Se chama Carta aos Espíritas. Está no livro Cartas do Evangelho, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz assim o poeta: se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciências daquilo ou disto, já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, já dizia Salomão. Toda a grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho, por tua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além, que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutaste no mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica, tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito aos teus guias completa orientação. Por serem desencarnados, não vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei, das mais nobres que há na vida. A morte não representa liberdade redimida. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes o que desejas, mas Deus sabes o que mereces. Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes da tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida, que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho. És bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Muito obrigado pela oportunidade. Que a paz esteja com todos. Fazer a oração de encerramento, então.
neste momento, com os pensamentos já elevados, nesse ambiente fraterno, essas energias superiores que agora circulam neste ambiente, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita, nesta casa que é um hospital-escola, onde possamos refazermos nossa saúde espiritual, mas também angariarmos esclarecimentos e novos ensinamentos que nos ajudem a atingirmos essa evolução, essa melhora espiritual que tanto almejamos. Hoje, vimos as características e o que é necessário para sermos bons espíritas. Se estamos na doutrina espírita, vamos tentar ser sim estes bons espíritas, pois Jesus, o guia e modelo da humanidade, conforme nos ensinou os espíritos, aguarda por nossas atitudes e nossos testemunhos no bem. Ele é o Divino Mestre, nos esperando, a nós, os encarnados. Agradecidos também à espiritualidade da casa, à equipe espiritual de Bezerra de Menezes, damos por